Essa é a aula mais importante de todas, em que a gente vai falar sobre os princípios que regem todas as atividades de tratamento de dados pessoais. Quem quer trabalhar com LGPD precisa entender todos os princípios muito bem. Mas não só isso, precisa saber o reflexo de cada um desses princípios nas atividades da empresa e também a melhor maneira de atendê-los. Eles estão no artigo 6º e são 11. O primeiro deles, que está no caput, é o da boa-fé e rege todos os outros. Boa-fé significa boa intenção, sinceridade, honestidade. Indo para os incisos, no primeiro a gente encontra o princípio da finalidade. Uma empresa atende ao princípio da finalidade quando as suas atividades de tratamento possuem propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Não existe tratamento de dados pessoais sem um propósito por trás. A coleta e o uso de informações de terceiros é um processo que demanda recursos, tempo e por isso não costuma ser feito por fazer. Logo, a coleta de um dado por parte da empresa tem intrinsecamente uma intenção de utilizar esse dado. Essa finalidade pode ser a manutenção de um cadastro de compradores, a inscrição para receber ofertas de marketing, de devedores para cobrança, emissão de nota fiscal, para traçar o perfil do cliente e por aí vai. Dados pessoais também podem ser coletados por segurança, normalmente com base no legítimo interesse, como câmeras de segurança, que registram o tráfego num estabelecimento. O que esse princípio exige é que a finalidade por trás de cada tratamento passe por um breve teste. Primeiro, a finalidade tem que ser legítima. Todo propósito tem que ser amparado pela legislação, tem que ser legal, nada de generalidades. Não atende ao requisito da LGPD o propósito para uso da empresa, sem especificar pormenorizadamente cada um desses usos. Não existe ceder os dados para a empresa utilizar como ela quiser. Por fim, a finalidade do tratamento tem que ser informada ao titular. Caso o controlador queira usar alguns dados que ele já possui para outra finalidade, ele precisa fazer o outro teste descrito nesse artigo para saber se esse novo tratamento é compatível com a finalidade que foi informada anteriormente. Se não for compatível, o titular tem que ser novamente informado. E se o tratamento original for feito com base no consentimento, um novo consentimento tem que ser solicitado para esse novo tratamento. O segundo princípio é o da adequação. Para que as atividades de tratamento de uma empresa sejam compatíveis com esse princípio, elas precisam ser compatíveis com a finalidade que foi informada ao titular. Isso é, tem que ser utilizado o meio adequado para chegar àquele fim. Imagina que tu comprou um livro na Amazon e tu foi informado de que o teu endereço residencial ia ser utilizado exclusivamente para que seja entregue o pedido que tu comprou. E o teu e-mail ia ser utilizado para enviar a nota fiscal e atualizações sobre o andamento do pedido. Agora, tu imagina se todos os setores da Amazon tivessem acesso aos teus dados pessoais, e não só o de logística ou de relacionamento com o cliente. Ou ainda mais grave, imagina que os teus dados foram compartilhados sem a tua autorização para a editora do livro que tu comprou. Nesses dois exemplos, a Amazon não estaria fazendo um tratamento adequado à finalidade que foi informada para ti. E o pior é que deslizes como esse acontecem em empresas do Brasil inteiro, em maior ou menor escala. Para evitar isso, é importante fazer um bom mapeamento do fluxo dos dados pessoais durante a adequação. O terceiro princípio é o da necessidade. Os tratamentos de dados pessoais de uma empresa atendem ao princípio da necessidade quando os tratamentos são limitados ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades. Dentre todos os princípios, talvez o menos seguido pelas empresas aqui no Brasil seja esse aqui. Na dúvida, as empresas pedem tudo ao cliente, mesmo que boa parte daquelas informações não vão ser necessárias. E esse hábito é ruim tanto para o titular, que tem mais de seus dados em poder de terceiros, quanto para o agente de tratamento, uma vez que se acontecer algum tipo de vazamento ou incidente de segurança, o prejuízo dele vai ser muito maior. Para otimizar essa relação, apenas os dados estritamente necessários ao tratamento para atingir aquela finalidade devem ser coletados. Deixa eu contar um exemplo real. Eu fui na concessionária Fiat
da cidade aqui onde eu moro comprar uma pestana do limpador de para-brisas, acho que custou uns R$90. E eu não consegui sair da loja antes de preencher um cadastro extremamente completo, como se eu estivesse comprando um carro. Me pediram endereço completo, profissão, documento de identidade, um monte de outras coisas que eu acharia ok se eu estivesse comprando um carro. Mas não era esse o caso. Mas esse princípio é ainda mais profundo do que isso. Ele significa que as empresas devem tratar o mínimo possível dos dados pessoais para atingir a finalidade que ela pretende, ou não tratar dado pessoal algum se essa possibilidade existir. Em uma leitura conjunta com os princípios anteriores, a LGPD obriga os agentes de tratamento a procurar alternativas que, se possível, não utilizem dados pessoais para se chegar a uma finalidade. Um exemplo clássico é o de um município que quer contar quantos carros trafegam em um determinado bairro para saber a necessidade de aumentar o número de vagas de estacionamento. Para isso, ele decide registrar as placas dos carros que entram e saem daquele bairro durante vários meses. E afirma que vai manter esse registro para o próximo ano, para fazer uma comparação. A gente pode concluir tranquilamente que esse tratamento não está no mais completo acordo com o princípio da necessidade por algumas razões. Primeiro, para contabilizar o número de carros que trafegam num determinado lugar, o município não precisa saber quais carros trafegam. Saber que o carro da placa ABC passou por aquele lugar em um determinado dia ou horário é um tratamento de dados pessoais, porque aquele carro tem dono, e com algumas informações complementares eu consigo saber quem que é esse dono. Como tratar dados pessoais não é necessário para o município saber quantos carros trafegam naquele bairro, esse tratamento não cumpre o princípio da necessidade. Da mesma forma, o município não precisaria manter esses dados até o ano seguinte. Ela poderia muito bem anonimizar esses dados, isso é, excluir as informações que fazem referência a algum indivíduo específico, como a placa do carro. O quarto princípio é o do livre acesso. Garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. A gente vai falar sobre esse princípio na aula dos direitos dos titulares. O quinto princípio é o da qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Esse princípio se reflete dos dois lados. Primeiro, do lado do titular, que tem o direito de provocar a correção de dados inexatos, mas os controladores também têm que tomar a iniciativa de manter os seus dados atualizados. Isso é bom tanto para o titular, porque evita situações constrangedoras ou cobranças indevidas, mas é bom também para a empresa, que deixa de perder tempo e recurso tentando achar um devedor, por exemplo, porque nunca atualizou os dados cadastrais. Trazendo um pouco da minha realidade, como alguém que trabalha no setor bancário, nós somos obrigados pelo Banco Central a atualizar os dados cadastrais pelo menos uma vez por ano. Isso pode parecer burocrático por um lado, mas por outro é muito bom, porque quando a empresa precisa entrar em contato com algum devedor, por exemplo, ela otimiza esse relacionamento. O sexto princípio é o da transparência. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Para que serve esse princípio? Para assegurar que a empresa está sendo sincera com o seu objetivo e que o que ela vai fazer com os dados pessoais está alinhado com o que ela informou ao titular. Se ela tratar de maneira diferente do que foi informado ao titular, ela estará descumprindo o princípio da transparência e infringindo a LGPD. O sétimo princípio é o da segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Quando a gente fala em segurança da informação, 3 são objetivos principais da empresa: garantir a disponibilidade, a confidencialidade e a integralidade de um dado. Por isso, as empresas precisam empregar medidas de proteção das informações que estão em sua posse. Isso inclui medidas técnicas como criptografar arquivos, restringir o acesso de funcionários a determinadas bases de dados ou colocar senha nos computadores, mas também medidas administrativas, como deixar todos os documentos e arquivos com dados pessoais dentro de uma sala de acesso restrito.
com controle de quem entra e de quem sai. A gente pode ir mais longe e equipar essa sala com uma digitalizadora e impressora para evitar que os funcionários tirem os documentos ali de dentro, colocar detectores de incêndio para evitar que aconteça a destruição de algum dado. Afinal, a destruição também é um tratamento, e se esse tratamento não foi autorizado ou intencional, a gente tem um incidente de segurança. O oitavo princípio é o da prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. As empresas não podem esperar que aconteça algum vazamento de dados para começar a se preocupar com segurança da informação. A obrigação legal delas é de evitar que isso aconteça. Saber o que está vulnerável e quais medidas tomar para mitigar esse risco é reflexo de uma análise de riscos e da produção de documentos como o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Além de medidas de segurança, treinar os funcionários e ensinar eles a importância da boa gerência de dados pessoais, incentivando eles a cuidar dos dados pessoais de terceiros como eles gostariam que os seus próprios dados fossem cuidados, também são excelentes exemplos de medida de prevenção. No princípio, não discriminação, impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E, por fim, responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Esse último é um dos mais importantes, porque não basta a empresa dizer que se preocupa com a privacidade dos seus usuários. Ela precisa demonstrar o que ela faz e como ela faz para cumprir as exigências de proteção de dados. Como que isso é obtido? Através de relatórios e documentos que são produzidos ao longo do processo de adequação e que são mantidos atualizados pelo encarregado. Esses são os 10 princípios que regem as atividades de tratamento. Eu espero ter conseguido te ensinar de uma maneira didática o que eles significam e quais os impactos que eles têm no mundo empresarial.